Quase se passou um ano desde o explosivo, essa é a palavra certa? Explosivo? Ok, vamos chamar isso de agravante entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle com a Oprah. Desde a transmissão da entrevista, houve uma enorme quantidade de análises, incluindo a catalogação e o desmascaramento de várias mentiras ditas pelo casal. Mas a mentira que eu ainda não consigo parar de pensar é aquela em que Meghan disse que ela e Harry se casaram 3 dias antes. 3 dias antes do nosso casamento oficial, nós nos casamos. Nós ligamos para o arcebispo e simplesmente dissemos, olha, essa coisa, esse espetáculo é para o mundo, mas queremos nossa união entre nós. Mas esse pequeno fato foi refutado pelo próprio arcebispo, que saiu e disse que não, isso não aconteceu, então eu não consigo parar de pensar nessa mentira porque é tão significativa e facilmente refutada. Então, por que mentir sobre isso? Isso levanta uma questão maior que é, por que os narcisistas mentem e por que caímos em suas mentiras? Bem, para entender isso, temos que falar sobre o que um narcisista está tentando fazer quando mente. Bem, eles estão tentando convencer você de que a imagem pública ou persona deles é uma representação precisa de quem eles realmente são. Agora, o que é uma persona? Persona é a fachada que as pessoas colocam quando estão em público. Por exemplo, quando você está em uma festa, conhece novas pessoas e alguém pergunta como você está, você não vai falar sobre como tem contas para pagar ou que você e seu marido podem estar se divorciando. Não direi nada disso. Você vai dizer, estou bem. E você? Esta é a sua persona. É assim que você se representa no mundo. E não é uma versão totalmente precisa de você, mas está enraizada na maioria das vezes na realidade. Não vou dizer, mas acabei de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Um narcisista poderia dizer isso. Durante minha pesquisa para entender melhor os narcisistas, encontrei um estudo de caso onde uma mãe de um narcisista obrigou a filha a consultar um terapeuta. A maior preocupação da mãe era o desemprego e as dificuldades enfrentadas pela filha. Ao ser questionada sobre sua situação de emprego pelo terapeuta, a narcisista mentiu, afirmando ter recebido uma oferta de emprego bem remunerada e de alto escalão de uma empresa de ponta. Todos nós temos personas com as quais nos envolvemos com o mundo, mas a persona do narcisista difere muito da realidade. Então, voltando à mentira de Meghan Markle sobre ter se casado 3 dias antes, vamos falar sobre a realidade. A verdade é que Meghan gostava de toda a formalidade e cerimonial. Ela queria o grande casamento. O belo vestido, o príncipe real e a tiara elegante. Tanto que ela teve várias discussões com a família real e a equipe sobre seu casamento muito sofisticado. Mas essa realidade não serve à persona que ela quer mostrar ao mundo. A persona de ser pé no chão, indiferente ao dinheiro e às frivolidades dos ricos e ambivalente à atenção de todo o mundo no dia do seu casamento. Então por que as pessoas acreditam nas mentiras dela? Vamos falar sobre como ela contou a mentira, pois foi feito de forma tão magistral. Meghan não falou sobre o verdadeiro casamento enquanto mostrava a Oprah sua mansão cara, vestindo um vestido caro. Ao invés disso, eles estavam no quintal, verificando um galinheiro, acariciando galinhas, com roupas casuais, agachados no chão, falando sobre autenticidade. Quer dizer, eu venho. Acho que apenas ser capaz de viver autenticamente. Como alguém pode dizer que não é figurativa e literalmente pé no chão? É perfeito. É uma maneira perfeita de se convencer de sua relutante persona real. Que tudo isso não é sobre atenção, dinheiro e status. Isso é apenas sobre amor e ser autêntico. Posso entender plenamente por que aqueles que acreditam na Meghan o fazem tão fervorosamente e pensam que os que não acreditam estão sendo extremamente tendenciosos contra ela. Até mesmo a Oprah, conhecida por sua inteligência emocional após entrevistar tantas pessoas ao longo dos anos, não percebeu que Meghan estava mentindo. Mas essa é a verdadeira habilidade do narcisista, se esconder à vista de todos. Existe uma grande razão pela qual os narcisistas são tão difíceis de identificar, e isso é porque eles são incrivelmente charmosos. Se você é uma pessoa comum, não é narcisista, manipulador ou psicopata. Quando você se senta com uma pessoa e conversa com ela, você quer acreditar no que ela está dizendo. Você não quer presumir que a pessoa está mentindo. Essa é a boa vontade inicial que uma pessoa estende a um estranho. Isso acontece até você se queimar, como fez a Oprah. Ela pegou tudo o que eles tinham a dizer e aceitou a história deles como é. E ela recebeu uma tonelada de críticas por não fazer perguntas difíceis, por não desafiar Harry e Meghan. Então, por que os narcisistas acham que podem se safar com suas mentiras? Mesmo naquelas instâncias em que são desmascarados pelo próprio arcebispo de Canterbury.
Os narcisistas exploram a boa índole e disposição das pessoas em dar-lhes o benefício da dúvida. Os apresentadores do Bom Dia Grã-Bretanha deram a Meghan uma margem de manobra, sugerindo que ela pode ter dito que estavam se casando, mas na verdade quis dizer que estavam recebendo uma bênção. Pessoas que gostam de um narcisista e compram sua persona tendem a lhe dar o benefício da dúvida. Elas gostam de você e não querem estar erradas sobre isso. Elas querem acreditar que você é quem diz ser. Isso acontece com os funcionários e como eles veem seu diretor executivo. Elizabeth Holmes é um ótimo exemplo de uma falsa persona que foi longe demais. Elizabeth se projetou como Steve Jobs 2.0, copiando as roupas e mantendo um olhar fixo e intenso. E até mesmo mudando o tom de sua voz. Quando você trabalha para mudar as coisas, primeiro eles acham que você é louco, depois lutam contra você e então de repente você muda o mundo. E funcionou. Funcionou com pessoas de alto perfil. Aliás, isso é exatamente o que acontece em relacionamentos com um narcisista. Ao começar um relacionamento com um narcisista, eles apresentam uma persona incrível. Você se apaixona por essa persona. Mas quando você começa a encontrar falhas, inconsistências, mentiras, e você questiona o narcisista, eles manipulam você a pensar que está atacando-os. Você está exigindo demais e sendo injusto. Então você acha que o problema está com você. Você é quem não está dando a eles espaço para terem valor. Então você começa a dar desculpas para as mentiras deles, o comportamento deles, e você começa a defender a persona deles e você se torna uma das ferramentas das mentiras você mesmo. Bem, aí está. É por isso que um narcisista conta mentiras e porque é realmente fácil cair nelas. Obrigada por assistir. Planejo fazer uma série sobre narcisistas, abordando por que são tão atraentes, a dificuldade de deixar um relacionamento com um deles e mais. Se tiver alguma pergunta sobre este tópico, deixe nos comentários abaixo que farei o possível para respondê-las. Obrigada por assistir. Até a próxima!